Olá, que tal? Vou começar uma série de vídeos a respeito da relação do ciclo circadiano com as nossas atividades do dia a dia. Uma certa ênfase a exercício e alimentação. Mas existem outras vertentes que podem ser exploradas aí também, né? Até mesmo atividade intelectual. E para introduzir essa série de vídeos que eu vou publicar, eu quero primeiramente dar crédito às pessoas que me colocaram em contato com esse tipo de visão, de conhecimento, tanto para dar crédito a essas pessoas, né, quanto também para possibilitar vocês a procurarem, né, essas pessoas, pesquisarem mais a fundo a ideia delas, as publicações delas, para tirarem suas próprias conclusões. Então, em primeiro lugar, vem digamos assim, o meu guru, que é o Mark Sisson. Mark Sisson é o autor do livro chamado Primal Blueprint, é o mentor do blog chamado Mark's Daily Apple, blog de saúde, e depois de um tempo, inclusive, fundou um instituto de health coaching, né, coaching em saúde, no qual eu me certifiquei, e acabou fundando inclusive uma companhia alimentícia que fez um tremendo sucesso, acabou vendendo para Kraft Foods por milhões de dólares, enfim, tá com o burro na sombra, né? Mas continua publicando, continua ajudando a gente. E depois do Marx, e o Marx, por que o marxismo? O marxismo foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para a importância do sol na vida do ser humano, certo? Ele, no livro dele, Primal Blueprint, ele coloca lá 10 leis para você seguir e basicamente para você ter um estilo de vida baseado no estilo de vida ancestral, mais primitivo, digamos assim, primal, como ele chama, mas aplicado na vida moderna, né? Ou seja, não é que ele queira que todo mundo vá para o meio do mato morar numa caverna e comer só carne de caça. Não é isso, é justamente o contrário. Ele tenta fazer uma mistura do mundo moderno com o mundo ancestral, né? Ou seja, para você, digamos assim, não violar aquilo que o seu código genético pede, para você ter a melhor saúde possível. A segunda referência é um neurocirurgião chamado Jack Kruse. Kruse com K, inclusive. O Jack Kruse, ele, além de neurocirurgião, ele estuda muito o efeito da luz solar e também da luz artificial sobre a biologia e a fisiologia humana. Ele é mais ativo no Twitter e no blog que leva o próprio nome. Um parênteses, se você acessar a conta dele no Twitter, talvez você tenha uma má impressão dele, porque ele costuma ser muito áspero, para não dizer grosseiro, nas suas respostas. Mas assim, se você abstrair essa parte, se você não fizer julgamento a respeito da pessoa, até porque ele mesmo diz que ele faz isso mais para chamar a atenção do que como sendo um traço da própria personalidade, que eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, isso não me interessa. O que interessa é que ele estuda muito, estuda a fundo, detalhadamente, e inclusive um conhecimento bastante denso
Às vezes a gente não precisa nem tanto conhecimento quanto ele divulga, mas é muito interessante. Cada um, digamos assim, vamos encarar isso como mergulho de profundidade. Cada um vai até onde sente que tem capacidade e onde tem necessidade, né? Mas lógico, quanto mais você entende os mecanismos, você consegue aplicar melhor esse conhecimento, né? Em terceiro lugar vem o Julien Pineau. Julien Pineau é um francês que morou no Brasil por alguns anos enquanto treinava e estudava o jiu-jitsu. Depois foi para os Estados Unidos, inclusive tem uma filha brasileira. Casou com uma brasileira, com a qual ele não vive mais, e teve uma filha nascida aqui no Brasil. E foi para os Estados Unidos, ficou conhecido no mundo do CrossFit, mas evoluiu para além do CrossFit. E em termos de exercício, hoje ele trabalha muito mais numa linha voltada para, digamos assim, correção de padrões de movimento, utilizando muito tanto exercícios de um esporte chamado Strongman, acho que é o nome do esporte, mas enfim, é um esporte baseado naqueles exercícios que o cara levanta uma pedra super pesada, sei lá, empurra um caminhão, esse tipo de coisa. Ele usa esse tipo de exercício como corretivo, tá? E começou a se interessar, estudar e falar muito sobre sistema nervoso autônomo e os efeitos que as atividades do dia a dia têm sobre o sistema nervoso autônomo e como é essa relação. Primeira vez que eu escutei isso, eu torci o nariz, mas eu já tinha contato com o trabalho dele e ele é um cara extremamente inteligente. Ele pensa muito fora da caixa. É muito não ortodoxo, mas no melhor sentido. Então eu deixei essa ideia marinando, não embarquei de primeira. Mas à medida que eu comecei a estudar ciclo circadiano e comecei a entender que a manifestação fisiológica do ciclo circadiano é justamente o comportamento do nosso sistema nervoso autônomo, fui acessar de novo essas informações e vi que muita coisa que ele fala tem muito sentido, né? E em quarto lugar, quando eu comecei a gravar essa série, na verdade eu já tenho todos os vídeos gravados, só faltava eu gravar esse vídeo introdutório. E no início eu não tinha essa referência que eu vou dar agora, mas nas últimas 2-3 semanas eu comecei a ter contato com o trabalho de um neurocientista chamado Andrew Huberman. É um professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, e que justamente estuda muito a parte de neurotransmissores, estuda visão, e o efeito de algumas atividades sobre o sistema nervoso autônomo e como a gente pode interferir no nosso sistema nervoso autônomo para, digamos assim, extrair o melhor de cada atividade. Então essas 4 pessoas são as pessoas que embasam o que eu vou falar nos próximos vídeos. Veja, é um conhecimento um tanto quanto fora do padrão, tá? Ele é um conhecimento não muito ortodoxo. E eu entendo perfeitamente se você achar que algumas dessas informações não têm uma aplicação, digamos, prática, né, por uma razão ou outra.
que eu diria para você é o seguinte: escute isso sem preconceitos. Escute, saiba que existe essa informação, saiba que tem gente estudando isso. E a partir daí, se observe, porque isso hoje, na minha opinião, é o que mais falta nas pessoas. Tá? Eu vejo que muitas pessoas seguem o que os outros dizem, seguem, digamos assim, o conhecimento chamado mainstream, né? O conhecimento dominante, digamos. E por outro lado também terceirizam os efeitos que as atividades têm, por exemplo, para aparelhos, né? Não conseguem fazer um exercício, uma corrida, enfim, sem usar um monitor de frequência cardíaca. Não conseguem, por exemplo, saber como é que está o seu sono se não usar um monitor do sono. E assim por diante. Então, assim, a partir do que eu vou falar para você, comece a se observar, tá? Para ver como é que, por exemplo, como é que você se sente, por exemplo, depois de um determinado tipo de treinamento físico. Você se sente mais excitado? Se sente mais calmo? E pense, será que essas diferenças entre, digamos, o estado pós-atividade, pós-exercício, não fazem com que essas diferentes atividades tenham que ser feitas em momentos diferentes do dia também? A mesma coisa para a alimentação. Eu vou usar um exemplo e eu tenho certeza que você vai se identificar com esse meu exemplo. Quem é que não experimentou por muito e muito tempo a sensação de almoçar e de repente a energia mental fazer assim, despencar, e a única coisa que você pensa em fazer é deitar e talvez até dormir, tirar um cochilo? Ou seja, você almoça e a sua funcionalidade despenca. Em inglês é chamado afternoon slump. Todo mundo já sentiu isso. Será que isso não é um indicativo de que a forma como você está ou estava se alimentando, por exemplo, naquele almoço, não está inadequada para o momento do dia? Então é isso. Nos próximos vídeos eu vou discutir de forma prática isso, como encarar isso, como implementar. Tá bom? Valeu!